eu sou a Paula Ximenes e apresentou-vos o programa Itania Parlamento, primeiro episódio especial em língua portuguesa para a comemoração do Dia Mundial da Língua Portuguesa e do Dia da Língua Portuguesa e da Cultura na CPLP. O artigo 13 da Constituição da República Democrática de Timor-Leste sobre as línguas oficiais e línguas nacionais estabelece o seguinte. Número 1. O teto e o português são línguas oficiais da República Democrática de Timor-Leste. Número 2. O teto e as outras línguas nacionais são valorizadas e desenvolvidas pelo Estado. Por isso, para defender e promover a língua portuguesa como língua oficial de Timor-Leste, o Parlamento Nacional levou a cabo com um conjunto de iniciativas, nomeadamente a Resolução número 24/2010, de 26 de outubro, sobre o uso das línguas oficiais, seguindo-se a Resolução do Parlamento Nacional número 20/2011, de 7 de setembro, sobre a importância da promoção e do ensino nas línguas oficiais para a unidade e coesão nacional e para a consolidação de uma identidade própria e original no mundo. Para comemorar a Semana da Língua Portuguesa, a Rádio e Televisão do Parlamento Nacional realizou uma entrevista com o presidente do Parlamento Nacional para transmitir uma mensagem sobre a língua portuguesa. A Rádio e Televisão do Parlamento Nacional também entrevistou os deputados que constituem o Grupo de Amizade Parlamentar AP-CPLP na 6ª legislatura, em que cada um dos deputados apresentou um Estado-membro da CPLP. Para iniciar o nosso programa, em primeiro lugar, vamos ouvir a mensagem do presidente do Parlamento Nacional, distinta deputada Maria Fernanda Lai. Permita-me começar com as palavras sábias do nosso líder Xanana Gusmão, que sempre defendeu que a língua portuguesa é nossa herança e parte da nossa identidade. Ora, muitas vezes olhamos para a língua portuguesa e a vemos-la como um legado do nosso passado colonial, mas creio que devemos entender que essa língua não pertence apenas a Portugal. Ela pertence a nós, aos povos que a ergueram, que a defenderam, que a cultivaram através dos séculos. E quando falamos português, não estamos apenas a honrar o nosso passado, a nossa história e a nossa luta. Estamos a ligar-nos a mais de 300 milhões de irmãos lusófonos. Essa é uma vantagem valiosa econômica e cultural valiosa que poucos países no mundo podem reivindicar. Ao dominarmos o português, abrimos portas para a oportunidade em todo o mundo, desde Lisboa a Brasília, de Bissau a Maputo, da Praia a São Tomé, de Luanda a Macau. Mas a língua portuguesa não é apenas uma ferramenta prática, ela é parte integrante da nossa identidade enquanto nação. É o elo que nos une ao nosso passado heróico de luta pela independência. É também o idioma no qual podemos expressar a nossa alma, a nossa cultura, os nossos sonhos para o futuro. Portanto, devemos honrar e cultivar essa língua com orgulho, independentemente de falarmos fluentemente ou com sotaque. O que importa é que mantemos viva e passarmos para as próximas gerações, pois é através dela que também nos afirmamos como timorenses. Juntos devemos valorizar e preservar a língua portuguesa, esse bem que nos foi confiado. Vamos usá-la para nos comunicarmos com o mundo, para fortalecer a nossa economia, para enriquecer nossa cultura. E acima de tudo, vamos usá-la para celebrar a nossa identidade e orgulho como povo de Timor-Leste. Muito obrigado e que Deus abençoe a nossa amada pátria. Língua portuguesa com origens na Europa. Hoje, a língua portuguesa é uma das línguas mais faladas em todo o mundo e a mais falada no hemisfério sul.
O português é língua oficial dos 9 países da Comunidade de Países de Língua Portuguesa: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, bem como de Macau, uma região autônoma da República Democrática da China. Segundo o Fundo Monetário Internacional, as 9 economias da CPLP em conjunto valem cerca de 2,7 bilhões de euros, o que faria deste grupo a 6ª maior economia do mundo se se tratasse de um país. De acordo com os dados disponibilizados pelo Observatório da Língua Portuguesa, o português é a 4ª língua mais falada do mundo como língua materna, a seguir ao mandarim, ao inglês e ao espanhol. O português é falado por mais de 200 milhões de pessoas nos 5 continentes e, segundo estimativas das Nações Unidas, em 2050 os falantes de português serão quase 400 milhões e, em 2100, mais de 500 milhões. As projeções para o final do século apontam que será no continente africano que se registrará o maior aumento do número de falantes. Estima-se que Angola tenha uma população superior a 170 milhões de pessoas e Moçambique uma população superior a 130 milhões de pessoas. A língua portuguesa é língua oficial e ou de trabalho em 32 organizações internacionais, entre as quais se destacam Organização dos Estados Americanos, Mercosul, Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, Comissão Econômica para a América Latina e Caraíbas, Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura, União Africana, Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, União Europeia, CPLP, Organização Mundial da Saúde, Comunidade Econômica dos Estados da África Central, Comunidade de Estados do Sahel-Sahara, Associação Latino-Americana de Integração, União de Nações Sul-Americanas, Zona da Paz e Cooperação do Atlântico Sul, Mercado Comum da África Oriental e Austral, Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, Unesco. O português é a 5ª língua mais utilizada na internet, teve uma taxa de crescimento de quase 2.000% entre 2000 e 2017. É a 3ª ou a 4ª mais utilizada no Facebook. Na área da ciência, embora o inglês seja a língua dominante, a língua portuguesa tem conseguido criar os seus espaços próprios de comunicação e publicação científica. O Brasil criou a Scientific Electronic Library Online, amplamente participativa por países de língua portuguesa e espanhola. As revistas e cientistas de língua portuguesa também vão tendo presença crescente em outras bases de revistas científicas de alcance global, como a Scopus e a Web of Science. Há também vários repositórios acadêmicos e portais do conhecimento de acesso aberto online, designadamente no Brasil, Cabo Verde e Portugal. No caso específico de Timor-Leste, a língua portuguesa é língua oficial à parte do teto, mas, segundo os dados de censos de 2015, apenas 30% dos timorenses domina a língua portuguesa. A PCPLP, Assembleia Parlamentar das Comunidades dos Países da Língua Portuguesa, a PCPLP, é o órgão da CPLP que reúne as representações de todos os parlamentos desta comunidade, com base nos resultados das eleições legislativas dos respectivos países: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. A PCPLP foi instituída em Lisboa em novembro de 2007 pelo 22º Conselho de Ministros da CPLP e realizou a sua primeira reunião em São Tomé,
capital de São Tomé e Príncipe, nos dias 27 e 28 de abril de 2009. A Assembleia Parlamentar tem por base a língua portuguesa e valores comuns, constituindo-se como um espaço de fortalecimento de laços de cooperação, de solidariedade e de intercâmbio entre os parlamentos membros com vista a contribuir para a consolidação da paz, da democracia e do Estado de Direito nos respectivos países. A dimensão parlamentar da CPLP constitui-se no plano interventivo da defesa dos direitos humanos, visem o reforço da cooperação cultural, educativa, científica, tecnológica e ambiental e o relevante papel que desempenha na vertente de consolidação da cooperação política e econômica. Angola, oficialmente República de Angola, é um país da costa ocidental de África, cujo território principal é limitado a norte e a nordeste pela República Democrática do Congo, a leste pela Zâmbia, a sul pela Namíbia e a oeste pelo Oceano Atlântico. Inclui também o enclave de Cabinda, através do qual faz fronteira com a República do Congo a norte. Os portugueses estiveram presentes desde o século XV em alguns pontos do qual é hoje o território de Angola, mas a delimitação do território só aconteceu no início do século XX. A independência do domínio português foi alcançada em 1975, depois de uma guerra da independência. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência do país, ainda em 1975. Após a independência, Angola foi palco de uma longa e devastadora guerra civil de 1975 a 2002, sobretudo entre a MPLA e a UNITA. O país tem vastos recursos naturais, como grandes reservas de minerais e de petróleo, e desde 1999 sua economia tem apresentado taxas de crescimento que estão entre as maiores do mundo, especialmente depois do fim da Guerra Civil. No entanto, os padrões de vida angolanos continuam baixos e cerca de 70% da população vive com menos de $2 por dia, enquanto as taxas de expectativa de vida e mortalidade infantil no país continuam entre as piores do mundo, além da presença proeminente da desigualdade econômica. O clima de Angola é caracterizado por duas estações, a das chuvas, de outubro a abril, e a seca, conhecida por cacimbo, de maio a agosto, mais seca como o nome indica, e com temperaturas mais baixas. A população de Angola em 2022 é de 33.086.278 pessoas. A capital de Angola é Luanda, e outras cidades importantes são Huambo, Lubito, Cabinda, Benguela, Lubango e Malanje. A língua oficial é o português, mas são falados outros idiomas, sobretudo Umbundo, Kimbundo, Kikongo e Chokwe. O regime político vigente em Angola é o presidencialismo, em que o presidente da República é igualmente chefe do governo, que tem ainda poderes legislativos. O ramo executivo do governo é composto pelo presidente João Lourenço, pela vice-presidente Esperança da Costa e pelo Conselho de Ministros. Os governadores das 18 províncias são nomeados pelo presidente e executam as suas diretivas. A Lei Constitucional de 1992 estabelecia as linhas gerais da estrutura do governo e enquadra os direitos e deveres dos cidadãos. O Brasil, oficialmente República Federativa do Brasil, é o maior país da América do Sul e da região da América Latina, sendo o quinto maior do mundo em área territorial,
com 8.510.417,771 km², e o sétimo em população, com 203 milhões de habitantes em agosto de 2022. É o único país na América onde se fala maioritariamente a língua portuguesa e o maior país lusófono do planeta, além de ser uma das nações mais multiculturais e etnicamente diversas em decorrência da forte imigração oriunda de variados locais do mundo. A sua atual Constituição, promulgada em 1988, concebe o Brasil como uma república federativa presidencialista formada pela união dos 26 estados do Distrito Federal e dos 5.571 municípios. Baiando pelo Oceano Atlântico, o Brasil faz fronteira com todos os outros países sul-americanos, exceto Chile e Equador, e vários arquipélagos formam parte do território brasileiro. O Brasil também é o lar de uma diversidade de animais selvagens, ecossistemas e de vastos recursos naturais em uma grande variedade de habitats protegidos. O território que atualmente forma o Brasil foi oficialmente descoberto pelos portugueses em 22 de abril de 1500. A região, então habitada por indígenas ameríndios divididos entre milhares de grupos étnicos e linguísticos diferentes, cabia a Portugal pelo Tratado de Tordesilhas e tornou-se uma colonial do Império Português. O vínculo colonial foi rompido, de facto, quando, em 1808, a capital do reino foi transferida de Lisboa para a cidade do Rio de Janeiro, depois das tropas francesas comandadas por Napoleão Bonaparte invadirem o território português. Dom Pedro I, o primeiro imperador, proclamou a independência política do país em 1822. Inicialmente independente como um império, período no qual foi uma monarquia constitucional parlamentarista, o Brasil tornou-se uma república em 1889 devido a um golpe militar, embora uma legislatura bicameral, agora chamada de Congresso Nacional, já existisse desde a ratificação da primeira Constituição em 1824. Desde o início do período republicano, a governação democrática foi interrompida por longos períodos de regimes autoritários, até um governo civil e eleito democraticamente assumir o poder em 1985, com o fim da ditadura militar. O clima do Brasil dispõe de uma ampla variedade de condições de tempo em uma grande áreas e topografia variada, mas a maior parte do país é tropical. A língua oficial do Brasil é o português, que é falada por quase toda a população e é praticamente o único idioma usado nos meios de comunicação, nos negócios e para fins administrativos. O país é o único lusófono da América e o idioma tornou-se uma parte importante da identidade nacional brasileira. O português brasileiro teve o seu próprio desenvolvimento, influenciado por línguas ameríndias, africanas e por outros idiomas europeus. Como resultado, essa variante é uma pouco diferente, principalmente na fonologia do português europeu.
O Cabo Verde, oficialmente República de Cabo Verde, é um arquipélago no Oceano Atlântico Central, constituído por 10 ilhas vulcânicas. O arquipélago de Cabo Verde ficou desabitado até 15, altura que exploradores portugueses descobriram e colonizaram as ilhas, estabelecendo assim o primeiro povoamento europeu, os trópicos. Devido à sua localização estratégica, Cabo Verde tornou-se economicamente próspero durante o século XVI e XVII, atraindo mercadores, corsários e piratas. O arquipélago declinou e economicamente no século XIX, devido à supervisão do comércio de escravos no Atlântico, e muitos de seus habitantes emigraram durante esse período. No entanto, a economia cabo-verdiana foi se recuperando gradualmente, tornou-se um importante centro comercial e um ponto de escala útil ao longo de principais rotas de navegação. Em 1951, Cabo Verde foi incorporado com o Departamento Ultramarino de Portugal, mas os seus habitantes continuaram a companhia pela independência que alcançaram em 1975. Desde o início da década de 1990, Cabo Verde tem sido uma democracia representativa estável e continua a ser um dos países mais desenvolvidos e democráticos de África. Na falta de recursos naturais, a sua economia encontraram-se principalmente orientada para os serviços, com um foco crescente no turismo e no investimento estrangeiro. A sua população de cerca de 550 mil habitantes em meados de 2019 é maioritariamente miscigenada de africanos e europeus e predominantemente católica romana. Existe uma comunidade considerável da diáspora cabo-verdiana em todo o mundo. O arquipélago de Cabo Verde está localizado na zona subsaariana com um clima árido ou semiárido. As estações do ano são fundamentalmente duas: as águas e as secas, o tempo das brisas. A língua oficial é o português, usado na escola, na administração pública, na empresa e nas publicações. A língua nacional de Cabo Verde, a língua do povo, é o crioulo cabo-verdiano. Cabo Verde é uma república semipresidencialista no quadro de uma democracia representativa. A Constituição Nacional, adotada em 1980 e revista em 1922, e 1995 e 1999, define os princípios básicos de funcionamento do governo. O presidente é um chefe de Estado e é eleito por voto popular para um mandato de 5 anos. O primeiro-ministro é um chefe de governo e propõe outros ministros e secretários de Estado. O primeiro-ministro, nomeado pelo presidente e sujeito à aprovação da Assembleia Nacional, cujos membros são eleitos por voto popular para mandatos de 5 anos.
Guiné-Bissau, oficialmente República da Guiné-Bissau, é um país da África Ocidental que faz fronteira com o Senegal, ao norte Guiné-Conakry, ao sul e ao leste e com o Oceano Atlântico ao oeste. O território guinense abrange 36.125 km² de área, com uma população estimada de 2 milhões de pessoas, segundo o censo de 2009. A Guiné-Bissau fazia parte do Reino de Gabo, bem como parte do Império do Mali. Partes destes reinos persistiram até o século XVIII, enquanto algumas outras estavam no domínio do Império Português desde o século XVI. No século XIX, a região foi colonializada e passou a ser referida Guiné Portuguesa. Após a independência, declarada em 1973 e reconhecida em 1974, o nome de sua capital, Bissau, foi adicionada ao nome do país para evitar confusão com a Guiné, antiga Guiné Francesa, e a Guiné Equatorial, antiga Guiné Espanhola. Foi a primeira colônia portuguesa no continente africano a ter a independência reconhecida por Portugal. A Guiné-Bissau tem um histórico de instabilidade política desde a sua independência e apenas um presidente eleito, José Mário Vaz, conseguiu complementar com sucesso um mandato completo de 5 anos. Apenas 60% da população fala português, primeira ou segunda língua, estabelecido como língua oficial durante o período colonial. A grande maioria da população, 90,4%, fala crioulo, uma língua crioula baseada no português, enquanto o restante dos habitantes fala uma variedade de línguas africanas nativas, situada aproximadamente a meia distância entre o Equador e o Trópico do Câncer. A Guiné-Bissau tem clima tropical, caracteristicamente quente e úmido. Há 2 estações distintas, a estação das chuvas e a estação seca. A Guiné-Bissau é uma república. No passado, o governo havia sido altamente concentrado no governo central. A descentralização da administração não foi estabelecida até meados de 1991. O presidente é chefe de Estado e o primeiro-ministro é o chefe do governo. O poder legislativo, a unicameral, a Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, é a instituição máxima e é composta por 100 membros. Eles são eleitos pelo voto popular a partir de círculos pronominais para um mandato de 4 anos. O sistema judicial é dirigido por um Supremo Tribunal de Justiça, composto por 9 juízes nomeados pelo presidente. Moçambique, oficialmente designada República de Moçambique, é um país situado na costa sudeste da África, com uma história rica e uma paisagem deslumbrante. Com uma geografia variada que inclui uma costa de 2.700 km de praias de areia branca e águas cristalinas do Oceano Índico. O país é atravessado por rios majestosos como o Zambeze e o Limpopo, que desempenham um papel crucial na vida e na economia local. Além disso, Moçambique abriga montanhas imponentes como o Monte Namuli e vastas planícies que são o lar de uma rica diversidade de vida selvagem. Faz fronteiras com a Tanzânia ao norte, Malawi e Zâmbia a noroeste, Zimbábue a oeste e Suazilândia e África do Sul a sudoeste. A história de Moçambique remonta às civilizações antigas, com evidências arqueológicas de atividade humana datando de milhares de anos. Durante séculos, o território foi influenciado por impérios comerciais como o de Monemotapa. No século XV, os portugueses chegaram à região e estabeleceram colônias ao longo da costa, deixando um legado cultural duradouro. Moçambique conquistou a sua independência de Portugal em 1975, proclamada a 25 de junho de 1975 como República Popular de Moçambique, após uma prolongada guerra de libertação. 2 anos após a independência, o país enfrentou uma guerra civil prolongada, de 1977 a 1992, que terminou com a assinatura do Acordo Geral de Paz a 4 de outubro de 1992.
Em 1994, o país realizou as primeiras eleições multipartidárias e desde então manteve-se como uma república presidencialista, cujo governo é liderado e nomeado pelo presidente da República eleito e com um parlamento denominado Assembleia da República com 250 membros. Eleições presidenciais e legislativas são realizadas de 5 em 5 anos. Com uma população de quase 30 milhões de pessoas, a diversidade é uma característica marcante da cultura moçambicana, com mais de 20 grupos étnicos no país. A língua oficial de Moçambique é o português, mas existem numerosas línguas africanas faladas, como por exemplo o Makua, o Tsonga e o Shona. A música e a dança são elementos essenciais da vida cotidiana, com o ritmo pulsante da marrabenta e o encanto do tufo deixando uma marca indelével na alma do país. Moçambique é um paraíso para os amantes da natureza, com uma abundância de vida selvagem e áreas protegidas. Parques nacionais, como o Parque Nacional da Gorongosa, oferecem safaris emocionantes, enquanto os recifes de coral, ao longo da costa, são ideais para mergulho e snorkeling. A conservação ambiental é uma prioridade, com esforços para proteger espécies ameaçadas e habitats naturais. Moçambique é uma terra de beleza, diversidade e história. Suas paisagens deslumbrantes, rica cultura e o povo acolhedor fazem deste país africano um destino imperdível para qualquer viajante. Portugal, oficialmente a República Portuguesa, é um país soberano unitário localizado no sudoeste da Europa, cujo território se situa na zona ocidental da Península Ibérica e em arquipélagos no Atlântico Norte. O território português tem uma área total de 92.090 km², sendo delimitado a norte e leste por Espanha e a sul e oeste pelo Oceano Atlântico, compreendendo uma parte continental e 2 regiões autônomas, os arquipélagos dos Açores e da Madeira. Portugal é a nação mais a ocidente do continente europeu. O território dentro das fronteiras atuais da República Portuguesa tem sido continuamente povoado desde os tempos pré-históricos, ocupado por lusitanos e por celtas, como os galaicos, foi integrado na República Romana e mais tarde anexado por povos germânicos, como os suevos e os visigodos. No século VIII, as terras foram conquistadas pelos mouros. Durante a Reconquista Cristã, foi formado o Condado Portucalense, estabelecido no século IX por Vímar Pérez, um vassalo do rei das Astúrias. O condado tornou-se parte do Reino de Leão em 1097 e os condes de Portugal estabeleceram-se como governantes independentes no reino do século XII, após a Batalha de São Mamede. Em 1139 foi estabelecido o Reino de Portugal, cuja independência foi reconhecida em 1143. Em 1297 foram definidas as fronteiras no Tratado de Alcañices, tornando Portugal no mais antigo Estado-nação da Europa com fronteiras definidas. No século XV e XVI, como resultado de pioneirismo na era dos descobrimentos, Portugal expandiu a influência ocidental e estabeleceu um império que incluía possessões em África, Ásia, Oceânica e América do Sul, chegando a ser a potência econômica, política e militar mais importante de todo o mundo. O Império Português foi o primeiro império global da história, começando com a conquista de Ceuta em 1415. Mas a importância internacional do país foi se deteriorando durante o século XIX, século marcado pela independência do Brasil, a sua maior colônia. Com a Revolução de 1910, a monarquia foi abolida, contando com 34 monarcas entre 1139 e 1910. A Primeira República Portuguesa foi muito instável devido ao elevado parlamentarismo. O regime deu lugar a uma ditadura militar devido a um levantamento em 28 de maio de 1926.
Já em 1933 foi instaurado o Estado Novo, um regime autoritário igualmente presidido por Salazar, que durou até 1974. A democracia representativa foi instaurada após a Revolução de 25 de abril de 1974, que terminou a Guerra Colonial. Durante este período, as províncias ultramarinas de Portugal tornaram-se independentes e, por fim, em 1999, deu-se a transferência de soberania de Macau para a China, marcando o fim do império com quase 600 anos de existência e o mais duradouro dos impérios coloniais europeus. Portugal é um país desenvolvido, com um índice de desenvolvimento humano considerado por elevado. O país foi classificado na 22ª posição em qualidade de vida e é também uma das nações mais globalizadas e pacíficas do mundo. Portugal tem um clima mediterrâneo. Portugal registrou no ano de 2021 uma população de 10.343.066 habitantes através dos censos de 2021, dos quais 9.644.530 com nacionalidade portuguesa e 691.536 estrangeiros. A língua oficial da República Portuguesa é o português. São ainda reconhecidas e protegidas oficialmente a língua gestual portuguesa e o mirandês, protegida oficialmente no Conselho de Miranda do Douro. Em Portugal, a lei fundamental é a Constituição, datada de 1976, sendo o poder semipresidencialista. Existem 4 órgãos de soberania: o Presidente da República, chefe de Estado, poder moderador, mas com algum poder executivo; a Assembleia da República, Parlamento, poder legislativo; o Governo, poder executivo; e os tribunais, poder judicial. Vigora no país um sistema semipresidencialista, segundo o quadro constitucional estabelecido em 1976. A Guiné Equatorial, oficialmente a República de Guiné Equatorial, é um país de África Central dividido em vários territórios descontínuos no Golfo da Guiné, um continental Bini, antiga colônia espanhola de Rio Muni, e outros insulares. Além de Gabão e São Tomé e Príncipe, a Guiné Equatorial tem fronteiras com os Camarões e com a Nigéria. A capital do país é a cidade de Malabo, antigamente conhecida como Santa Isabel, mas está prevista a inauguração da cidade da Paz no decorrer da década de 2020. Uma cidade planeada para ser a futura capital. Desde meados do ano 1990, a Guiné Equatorial tornou-se um dos maiores produtores de petróleo do Sub-Saara, com uma população de 798.807 habitantes. É um país com o maior produto interno bruto per capita do continente africano. No dia 23 de julho de 2014, em Dili, a Guiné Equatorial entrou na comunidade dos países da língua portuguesa e em 2017, as Nações Unidas deixou de designar o país como subdesenvolvido, passando para o estado de país em desenvolvimento. A Guiné Equatorial tem um clima tropical com estações secas e úmidas distintas. A Guiné Equatorial é o único país da África de língua oficial castelhana, os idiomas mais falados na Guiné Equatorial. O Fang e o Pidgin, inglês, não são línguas oficiais, apesar de a Guiné Equatorial ter decretado a língua francesa e, mais recentemente, a língua portuguesa como língua oficial. Elas não são faladas no território. No entanto, na ilha de Anubon, ainda se usa o chamado Fa-Anbo, ou seja, o falar de Anubon. Uma língua crioula de base portuguesa
que mantém uma semelhança muito grande com o São Tomense, falando nas ilhas vizinhas de São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe, oficialmente República Democrática de São Tomé e Príncipe, é um país insular localizado no Golfo da Guiné, na costa equatorial ocidental da África Central. Consiste em duas ilhas principais, a ilha de São Tomé e Príncipe, que distam cerca de 140 km, uma a outra cerca de 250 e 225 km da costa nordeste do Angola. Respectivamente, outros países próximos são a Guiné Equatorial e os Camarões. As ilhas de São Tomé e Príncipe estiveram desabilitadas até a sua descoberta pelos exploradores portugueses em 1470. Gradualmente colonizadas pelos portugueses ao longo do século XVI, serviam de entreposto para o comércio de escravos no Atlântico. O rico solo vulcânico e aproximadamente ao Equador tornar-se São Tomé e Príncipe ideal para o cultivo de açúcar, seguido mais tarde por outras culturas de rendimento como o café e o cacau, atividades fortemente dependentes do trabalho de escravos africanos. Ciclos de agitação social e instabilidade econômica ao longo dos séculos XIX e XX culminaram a independência pacífica em 1975. São Tomé e Príncipe desde então permaneceu como um dos países mais estáveis e democráticos da África. Com uma população de 204.450 habitantes, estimativa de 2018, distribuída numa área total de 1.001, segundo menos populoso Estado soberano africano depois das Seychelles, bem como o menor país da língua portuguesa. O seu povo é predominante de ascendência africana e mestiça, com a maioria praticando o catolicismo romano. O legado do domínio português também é visível na cultura, nos costumes e na música do país, que fundam influências europeias e africanas. São Tomé e Príncipe tem um clima do tipo equatorial quente e úmido. O português é a língua oficial e de facto nacional de São Tomé e Príncipe, sendo falado por cerca de 98,4% da população do país, uma parte significativa dela com a sua língua materna. Variantes estruturadas de português ou crioulos portugueses também são falados como o foro, o crioulo cabo-verdiano 8,5%, o angolar 6,6% e o linguê 1%, o francês 6,8% e o inglês 4,9% são as línguas estrangeiras ensinadas nas escolas. São Tomé e Príncipe é uma república semipresidencialista, democracia representativa, o presidente é o chefe do Estado e o primeiro-ministro é o chefe do governo. A Constituição de 2003 é a principal lei do país, tendo sido adotada pela Lei número 1/3, 29 de janeiro de 2003. Outras normas jurídicas importantes do país são a Lei número 8/1991, Lei Base do Sistema Judiciário, a Lei número 10/1991, Estatuto dos Magistrados Judiciais, a Lei número 5/1997, Estatuto da Função Pública. Timor-Leste, oficialmente a República Democrática de Timor-Leste, é um dos países mais jovens do mundo. Ocupa a parte oriental da ilha de Timor, no sudeste asiático, além do enclave de Oicusi, Ambeno, na costa norte da parte ocidental de Timor-Leste, da ilha de Atauro, a norte, e da ilha de Zaco, ao largo da ponta leste da ilha. As únicas fronteiras terrestres que o país tem ligam à Indonésia, a oeste da porção principal do território, e a leste-sul e a oeste de Oicusi, Ambeno.
mas tem também fronteira marítima com a Austrália do Mar de Timor. A sua capital é Dili, situada na costa norte. A língua mais falada em Timor-Leste era o indonésio no tempo da ocupação indonésia, sendo hoje o tetum mais falado na capital. O tetum e o português formaram as duas línguas oficiais do país, enquanto o indonésio e a língua inglesa são consideradas línguas de trabalho pela atual Constituição de Timor-Leste. Geograficamente, o país enquadra-se no chamado Sudeste Asiático, enquanto do ponto de vista biológico aproxima-se mais das ilhas vizinhas da Malásia, o que o colocaria na Oceânia e, por conseguinte, faria dele uma nação transcontinental. O país foi colonizado pelo Império Português no século XVI e era conhecido como Timor Português até a descolonização do país. No final de 1975, Timor-Leste declarou a sua independência unilateral, mas no final daquele ano foi invadido e ocupado pela Indonésia e foi anexado como 27 províncias do país no ano seguinte. Em 1999, após o acto de autodeterminação patrocinado pelas Nações Unidas, o governo indonésio deixou o controle do território e Timor-Leste tornou-se o primeiro novo Estado soberano do século XXI. Em 20 de maio de 2002, após a independência, o país tornou-se membro das Nações Unidas e da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa. Em 2011, Timor-Leste anunciou a intenção de participar da Associação de Nações do Sudeste Asiático através da apresentação de uma carta de candidatura para se tornar o 11º membro do grupo. É um dos dois únicos países predominantes cristãos do sudeste da Ásia, sendo o outro as Filipinas. Timor-Leste possui um clima tropical, quente e úmido, caracterizado especialmente por duas estações bem definidas que são causadas pela alternância das monções. A população do país é de cerca de 1.291.358 em julho de 2017. A população está concentrada especialmente na área em torno de Dili. De acordo com a Constituição de Timor-Leste, o tetum português tem o estatuto de língua oficiais de acordo com o parágrafo 3 do artigo 3 da Lei nº 1/2002, em caso de dúvida na interpretação das leis, prevalece o português. Para além do tetum, existem mais de 31 línguas nacionais em Timor-Leste: Auteirense, Baiqueno, Becais, Bunaque, Fataluco, Gatoli, Hoabó, Idalaca, Lovaia, Macaleiro, Macassai, Mambai, Kemak, Waimua, Naueti, Medique, Kairui, Tetunterik, Dadua, Isni, Nanaek, Rahesuk, Laloeng, Adbai, Laciae e Tocodede. O chefe de Estado de Timor-Leste é o presidente, que é eleito pelo povo popular para um mandato de 5 anos. Embora o papel executivo seja algo limitado, o presidente tem poder de veto sobre a legislação. Após as eleições, o presidente, por norma, designa o líder do maior partido ou coligação maioria parlamentar como primeiro-ministro de Timor-Leste. Como chefe do governo, o primeiro-ministro preside ao Conselho de Ministros, o Parlamento da Câmara Única e o Parlamento Nacional, cujos membros são eleitos pelo voto popular para um mandato de 5 anos. A Constituição timorense foi década de Portugal. O país ainda está no processo administrativo de construção das suas instituições governamentais. Obrigada. Eu sou a Paula Ximenes e este foi o programa Itânia Parlamento, edição especial sobre o Dia Mundial da Língua Portuguesa e Dia da Língua Portuguesa e Cultura na CPLP. Continue conosco e acompanhe o segundo episódio na próxima edição.